Bom, meus amigos, à medida que o tempo vai passando, mais próximo vai ficando o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, a tensão vai tomando conta no ar. É um momento talvez único na história de termos um ex-presidente julgado, primeiro, por 5 ministros que a maioria deles ele teve atritos próprios, segundo, pela questão de o ex-presidente Bolsonaro ser julgado por um suposto tal fictício golpe, impossível golpe de Estado, e que vai ter os olhos voltados do mundo inteiro. Apesar que não era dessa forma que a Suprema Corte, junto à mídia, queria que viesse a narrativa, né? A narrativa que eles quisessem, a narrativa que eles iam contar, que segundo eles, o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, juntamente com uma organização criminosa, que começou lá em 2021, se não me falha a memória, e terminou no 8 de janeiro. E apesar que a mídia vem dizendo que o Bolsonaro será condenado, dizendo que haverá, inclusive, cela especial na Papuda, ou mesmo na Superintendência da Polícia Federal, ou até mesmo no quartel do Exército, a verdade é uma só: não dá para cravar com firmeza que Bolsonaro será condenado. Isso por vários motivos. O primeiro motivo, nós temos a questão do Luiz Fux, né? Desde das primeiras oitivas, foram um dos poucos ali que discordou de alguma coisa, de alguns pontos, já divergiu. Já inclusive colocou a questão de que Bolsonaro não poderia ser julgado ali, e sim na primeira instância, e que se ele fosse julgado pelo Supremo, não era na primeira turma, era no plenário, porque se estão julgando como se ele não tivesse foro privilegiado, era a primeira instância. E se estão julgando como se tivesse foro privilegiado, é no Supremo. Vale lembrar que o Bolsonaro só está lá por causa de uma mudança de entendimento da Suprema Corte, que entendeu que ex-presidentes devem continuar tendo julgamentos ainda com a Suprema Corte. Só que aí eles mudaram um outro entendimento, que ex-presidente não precisa ir para plenário, mas ir diretamente para a primeira turma. Se você ainda acha que que é tudo normal nesse julgamento, é difícil entender, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, gente, tá? No que falou o Venceslau. Ele acha que pode haver alguma divergência entre os ministros, caso Bolsonaro seja condenado. E, claro, havendo divergência, pode ir para o pleno. Sem contar, pessoal, tá? Que os olhos dos Estados Unidos e do mundo vão estar muito voltados a isso. E sim, dependente da ação do que aconteça no julgamento, poderemos ter uma reação muito forte dos Estados Unidos, uma reação muito forte do Donald Trump. Vamos lá? A programação para a gente falar também ainda sobre esse assunto, Pedro, nosso analista de política. Pedro, enquanto todo esse esquema é montado lá em Brasília, né, a Polícia Federal passou a primeira noite dentro da área externa da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O que a gente pode, né, esperar ver nesse julgamento, principalmente após a gente ter tido essa definição do ministro Alexandre de Moraes de expandir, né, a rigorosidade nessa fiscalização agora das medidas cautelares do ex-presidente Jair Bolsonaro? O que é um absurdo, né, gente? O que é um absurdo, não só a posição de Bolsonaro, neste momento, uma pessoa que já tem 70 anos de idade, está passando por uma questão de saúde não muito firme, não muito forte, já sofre com a questão de sequelas da facada, passou por 9 cirurgias, e a Polícia Federal, juntamente com o ministro, ainda trata Bolsonaro como capaz de pular um muro, sair fantasiado ou fugir dentro de um porta-malas, e tendo que fazer reforço de segurança não só ao redor da residência, dentro da própria residência do Bolsonaro. Se você achar e ver aí, você que está me assistindo, algo no mínimo parecido aqui, coloca nos comentários, porque eu realmente não conheço. Eu nunca vi nenhum presidente, nenhum político, né, nem bandido ter o tratamento que o ex-presidente está tendo, solicitação de colocar policiais dentro da casa. Imagine colocar policiais dentro da casa do dono do tráfico, dentro do PCC, da casa do... É algo até difícil de entender isso, né? Mas no Bolsonaro, que eles queriam colocar. Vamos lá. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Um julgamento inédito, sem precedentes, porque é um crime relativamente novo no ordenamento jurídico brasileiro, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 2 crimes que se tornaram crimes, foram tipificados
curiosamente na gestão de Jair Bolsonaro, que sancionou o projeto à época. Então nunca o Supremo Tribunal Federal julgou nada parecido, portanto, o julgamento de Jair Bolsonaro tem uma expectativa enorme em torno dele, por conta também da criação de uma jurisprudência, né, de um precedente para novos julgamentos. E é um julgamento que, já de certa forma, é previsível no que se refere à condenação de Jair Bolsonaro. Mas há divergências, possíveis divergências, quanto à dosimetria da pena, ou seja, há quanto tempo Bolsonaro pode ser condenado à prisão. Até o momento, a única prova que a acusação tem é o Mauro Cid, a não ser que a PGR tenha uma carta na manga que realmente vai comprovar algo que a gente ainda não sabe ou não viu. Essa divergência deve acontecer na primeira turma, é claro que a expectativa geral no mundo jurídico é que não existam votos o suficientes na primeira turma para absolver Bolsonaro. Mas a questão é a seguinte: existem dois crimes que são justamente golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A leitura do ministro Luiz Fux, por exemplo, é que um crime é meio para o cometimento de outro crime. Portanto, não é correto aplicar duas penas, a totalidade das duas penas, como se fossem dois crimes absolutamente diferentes. Já há uma outra leitura por parte do grupo mais próximo, Alexandre de Moraes, de que são sim dois crimes divergentes. Portanto, a pena de Jair Bolsonaro, ainda que essa divergência não tenha como gerar uma redução da pena de Jair Bolsonaro, isso pode acabar levando algum ministro a pedir vista. Se acontecer esse pedido de vista, então, o ministro que pediu vista, ele tem até 90 dias para avaliar e reler e repensar o seu voto. É uma possibilidade considerada remota, mas que pode acontecer. Isso poderia empurrar o julgamento para praticamente a virada do ano ou início de 2026. Porém, os outros ministros podem também, é claro, estamos aqui apenas fazendo um exercício de especulação, mas poderiam também antecipar os seus votos, constrangendo então o ministro que pediu vista. Uma situação que pode acontecer nesse julgamento que está mobilizando o Brasil e também o exterior. A verdade é uma só, né, gente? Eles estão doidos para condenar o Bolsonaro, eles estão doidos para colocar o Bolsonaro na cadeia. Só que o problema é a marca negativa que isso vai deixar no Brasil. O Brasil vai ser comparado à Venezuela, que persegue opositores políticos e claramente não permite que eles se candidatem. Assim aconteceu também na Bolívia, assim aconteceu em Nicarágua, assim acontece em Cuba. Ou seja, só locais democráticos, vamos dizer assim. Bom, pessoal, eu ainda acho que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Não acredito que o Bolsonaro sairá desse julgamento apenas com a convicção da condenação. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Tem um dia 7 de setembro. Uma coisa é certa: a esquerda, o Lula e a parte do Supremo, eles querem ver o Bolsonaro condenado. Eles precisam que o Bolsonaro condenado. Observe que mesmo sem que Bolsonaro participe de qualquer tipo de ato de campanha ou de qualquer ato político, o Bolsonaro continua ainda brigando ali nas cabeças e que ainda assim poderia ser eleito presidente do Brasil. Bom, eu ainda acho que muita coisa vai acontecer, mas deixa aqui o teu like, se inscreve no canal, compartilha, comente o que você acha. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.